Cidades brasileiras registram atos de apoio ao governo de Bolsonaro. Veja também. Homens armados atiram contra pessoas em bar e deixam mortos e feridos. Brumadinho, terrenos atingidos pela lama da Vale têm potencial de mineração. Homem tem morte cerebral após ser espancado em bar de Oswaldo Cruz, zona norte do Rio. E panda albino é visto em reserva natural na China. Tudo isso agora no CJC Online. Muito boa tarde, está começando o CJC Online, 1h40 desta segunda-feira. Já desejo uma ótima semana para você que acompanha, né? Você que vai trabalhar, estudar, fazer concurso ou se preparar para uma prova. Você que vai ter que cuidar dos filhos, não sei bem como é que é a sua rotina, mas eu desejo sucesso para essa semana. Está começando, gente, e está começando com grandes notícias e grandes movimentos simultâneos, né? Ontem, domingo, foi um dia em que registraram diversas ações, manifestações, todas elas de acordo com as autoridades pacíficas, em prol do governo de Bolsonaro. Mais de 156 cidades fizeram as suas passeatas, carreatas nos 26 estados e mais no Distrito Federal. A gente vai saber um pouquinho mais de como tudo isso aconteceu agora na reportagem. Ao menos 156 cidades, em 26 estados e no Distrito Federal, tiveram protestos entre a manhã e a tarde desse domingo, em defesa do presidente Jair Bolsonaro e de medidas do governo, como a reforma da Previdência e o pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. As convocações ganharam força após os protestos em defesa da educação do último dia 15, contra os cortes anunciados pelo governo para os ensinos superior e técnico federais. Grupos de manifestantes saíram em passeatas e carreatas desde o período da manhã, levando bandeiras do Brasil e faixas com frases de apoio às propostas apresentadas pelo governo de Bolsonaro. Os protestos também apoiavam a reforma ministerial, com redução de 29 para 22 no número de ministérios. Sem ocorrências até o momento, os atos foram pacíficos. Aí, gente, olha, foi um domingo bem movimentado, hein? Os 26 estados, mais Distrito Federal, se movimentando em prol do governo de Bolsonaro. Nós estamos aí numa dualidade, né? De um lado, tem aqueles que apoiam ao governo Bolsonaro e do outro, de contrapartida, tem aqueles que reprovam as atitudes e ações do governo. Isso é muito comum em todas as nações. A questão é, essas manifestações precisam ser pacíficas, orientadas, organizadas e clara no seu objetivo. Não adianta apenas protestar, ir às ruas e sem saber exatamente o que seria o melhor ou por que fazer tais mudanças, seja para a redução da educação, nas verbas da educação, aquelas verbas extras, né, não das obrigatórias, mas como foi anunciado, e também agora em prol do governo de Bolsonaro, que é apoiando a quantidade de ministérios de 29 para 22, a reforma da Previdência, enfim. Isso precisa ser realmente ouvido da população, contudo, de forma pacífica e organizada. A gente tem aqui o áudio da Fernanda Galvão. Ela é especialista em política e gestão pública e vai falar com a gente um pouquinho sobre essa manifestação. Fala, Fernanda. Bom, em relação às manifestações pró-governo verificadas ontem no país inteiro, elas confirmaram alguns cenários que já estavam se desenhando, como, por exemplo, a presença de alguns grupos empresariais mais conservadores, que são a favor da reforma da Previdência. Confirmou-se que não seria tão grande quanto as manifestações a favor das universidades federais no último dia 16 e confirmou que não seria tão grande quanto as manifestações pró-impeachment da presidente Dilma, né? Isso tudo ficou muito comprovado. Isso demonstra que o presidente tem força ainda? Eu acredito que não, porque ontem ficou muito claro que, apesar dele ter alguma base de apoio popular que ele tem, essa base de apoio popular não é tão grande quanto ele esperava, tá? E, além disso,
ficou claro também o seguinte: existe uma pressão muito grande pela aprovação da reforma, mas não há um apoio tão fervoroso em relação a outras pautas do governo. Tirando a aprovação da reforma da Previdência, todas as outras pautas são absurdamente difusas. Você defender o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso, além de ser completamente inconstitucional e contraproducente para o crescimento do país, porque isso espanta qualquer tipo de investidor nacional ou internacional, ela demonstra que a população não faz exatamente muita ideia do que precisa ser feito para que o país retome o crescimento. E fica claro que o governo não sabe explicar para a população qual é o seu projeto de gestão, o seu projeto de crescimento e de geração de renda. Tá aí, gente. Olha, saber exatamente o que é melhor para o país é um grande desafio, né? Cada um tem sua opinião. E já falando sobre isso, amanhã, às 10h30 da noite, o CJC apura os cortes no Ministério da Educação, os cortes de verbas no Ministério da Educação. Está um programa imperdível, você tem que já se programar para conferir. 7 especialistas, quem divide o programa comigo é a jornalista Cristiane Postigo, tem a pergunta de plateia, tá muito, muito bom. E você é meu convidado a assistir amanhã, 10h30 da noite, logo depois do Fala Amigo Noturno. Antes da gente dar continuidade, eu tenho aqui um outro áudio de um apoiador do governo Bolsonaro. Ele estava nas manifestações, né, ontem, o nome dele é Luiz Carlos e vai falar com a gente agora. Diga aí, Luiz. Bem, com certeza eu acredito, tá? Não só eu, como todo bom bolsonariano, né? Que sem sombra de dúvida a mensagem que queríamos deixar ontem, né, de uma forma não só para a mídia, como para toda a sociedade em si, dessa cidade do Brasil afora, né? Que estamos de fato empenhados para querer sempre o bem dessa nação como de todo, de um país num todo. Nas nossas manifestações, é sempre durante assim, um final de semana ou feriado, aonde a gente tem a cultura e o critério, num coletivo assim, entre os grupos, de não estar trazendo um transtorno ao comércio local, como o dia a dia da cidade em si, né? Indiferente dos partidos de esquerda que fazem na forma de algazarra, baderna e sempre termina com quebra-quebra ou ônibus incendiado, coisa dessa natureza, trazendo assim transtorno não só para a cidade, como para toda a população. Então, o nosso ele é mais elitizado, o nosso são mais coerentes. Então, prova com isso que queremos de fato um Brasil para frente. Tá aí, obrigado, Luiz Carlos, pela participação. A gente viu no último dia 15 manifestações em todo o Brasil em relação ao anúncio feito pelo MEC e pelo ministro Abraham Weintraub, em que haveriam cortes nas verbas dos ensinos superiores e técnicos. Contudo, a quantidade de pessoas nessa manifestação do dia 15 de maio foi maior do que essa que houve ontem, tá? Então, existe sim, como a própria Fernanda Galvão pontuou para a gente, está tendo essa disparidade, né? Parece que além do presidente Jair Bolsonaro não ter todo o apoio dentro do Congresso, dentro da Câmara, ele está tendo também uma certa defasagem em relação ao apoio social. Não sei se é porque as pessoas não quiseram participar ou talvez não acharam interessante ir nessas manifestações que houveram ontem. Contudo, no comparativo, o de ontem foi menor do que o do dia 15. Só lembrando que nem a Polícia Militar divulgou o número de pessoas que foram às ruas, nem os próprios organizadores do evento tampouco solicitaram isso, ok? Vamos para as redes sociais, eu tenho aqui, ó, José Pinto diz o seguinte: povo na rua é uma boa, convocadas para fortalecer o governo para Bolsonaro cumprir compromissos com cidadania, como reforma da Previdência, combate à violência e corrupção, manifestações nas ruas no domingo, fortaleceram a democracia. Estadão Notícias. Vamos para mais uma, eu tenho aqui agora do Ricardo pelo Twitter. O povo pedindo a reforma da Previdência penal é o maior sinal de maturidade política e consciência cívica que se pode esperar. Povo na rua é pressão política genuína. Até concordo que povo na rua é uma pressão que se dá diante das autoridades. Agora, a gente precisa entender
aquilo que está acontecendo. Estou a favor? Sou a favor? Entendo o que está acontecendo pré, durante e o pós essas mudanças? Isso também é muito importante, tá? Vamos para mais uma aqui. Carla Negrão diz o seguinte: acho que devemos pedir apoio aos caminhoneiros e parar o Brasil. Para vocês, analistas políticos, saibam que essa manifestação foi só presta atenção. Lembre-se, quem pediu o impeachment de Dilma foi o povo brasileiro, os meios das manifestações do dia 26. As opiniões mudam muito rápido também, né? Enfim, vamos seguir aqui, gente. Olha, além dessas manifestações que houveram ontem, nós temos também aqui, infelizmente, uma fatalidade ocorrida em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Olha, 4 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas. Isso aconteceu na rua João Damasceno, no bairro de Porto Velho, São Gonçalo, aqui no Rio. Gente, é impressionante. Sem nenhuma explicação, o carro parou e começou a disparar nas pessoas. O professor de espanhol José Luiz Caetano e a comerciante Janete Santos, que moravam em frente ao bar onde aconteceu a tragédia, faleceram. Também Fábio da Rosa de Souza, de 41 anos, e Valdir Pinto de Oliveira Sobrinho, de 60, chegaram a ser socorridos no Hospital Estadual Alberto Torres, em Columbandê, também em São Gonçalo, mas infelizmente não resistiram. Estava acontecendo uma confraternização por causa de esporte, futebol, tinha aproximadamente umas 40 pessoas. Os policiais militares do 7º Batalhão de São Gonçalo foram acionados e estiveram no local. Agora, a Delegacia de Homicídios de Niterói investiga o caso. Quem vai falar com a gente agora é a Fernanda Freixinho. Ela é professora de processo penal na Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro. Fala pra gente, Fernanda, por favor. No último fim de semana, nós tivemos uma terrível chacina em São Gonçalo, que culminou com a morte de 4 pessoas e 7 pessoas feridas. Essas pessoas se encontravam numa confraternização quando um veículo preto parou e começou a atirar a esmo, alvejando diversas pessoas. O caso poderia ter sido pior, porque momentos antes haviam mulheres e crianças no local. Aparentemente, o caso foi uma represália que teria ocorrido contra milicianos que teriam tomado o espaço de poder do tráfico. O tráfico descontente, então, segundo a versão oficial da polícia, teria praticado essa chacina. Na verdade, embora essa seja a hipótese oficial, nós não podemos descartar uma outra hipótese, que também possa ter sido um grupo miliciano rival que tenha ficado insatisfeito com a inserção da milícia nessa comunidade. O fato é muito grave e deixa claro a ausência de políticas estatais no local. Quando o Estado não assume certos espaços de poder, como principalmente a segurança, outros grupos vão tentar assumir esse espaço de poder, seja ele o tráfico, a milícia ou qualquer outro grupo. Nessa comunidade, como diversas outras comunidades, a milícia tem assumido esses espaços de poder e tem gerado uma série de questões, como oferecimento de serviços de segurança, serviços de energia, serviços de net e outros serviços. Obrigado, Fernanda, pela participação e realmente é lamentável, né? Essa guerra entre poderes que não deveriam nem existir, mas estão aí. A gente vai para as redes sociais aqui, olha, espião da Ursal. Essa noite de ontem teve mais uma chacina em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. 4 pessoas foram executadas num bar. Aposto 50 mil que os homens que executaram essas pessoas são policiais. Bom, esse aqui é o espião do Ursal, né? Dando o palpite dele. Vamos lá para mais um? Aqui, ó, Leandro de Moura Ribeiro. Pais de família, cidadãos do bem, atingidos em chacina do Rio, 4 mortos e 7 hospitalizados. É só o começo da nova era, que venham os fuzis. Absurdo. Tá aí, um comentário na postagem do G1. Vamos lá para mais uma, para a gente fechar. Dei Almeida, meu Deus, o que foi essa chacina em São Gonçalo? Cara chorando, né? Infelizmente. É lamentável isso, gente. É uma guerra, né? E assim, tem um casal que mora em frente ao bar que a gente não sabe quem eram eles ou que, enfim, eles estavam morando só ali. Eles, lamentavelmente, foram mortos. Não sabemos se tem algum envolvimento ou não.
mas se não tem envolvimento nenhum, foram vítimas dessa briga de poder. Vamos agora, gente, para Minas Gerais. Olha, lamentavelmente, tivemos o episódio em Brumadinho no início deste ano. Porém, os terrenos que foram atingidos pela lama estão sendo estudados pela Vale há algum tempo. Preste muita atenção, a Vale vem sendo acusada de omitir informações sobre as partes dos terrenos atingidos pela lama em Brumadinho, porque tem potencial de mineração. Segundo a Agência Nacional de Mineração, há potencial minerário em locais devastados pela tragédia e isso não foi informado aos donos dos terrenos, nem à Defensoria Pública, que homologou acordos de indenização entre a mineradora e os moradores. Só que, de acordo com o movimento dos atingidos por barragens, a MAB, essa informação dá direito aos moradores a reivindicar mais dinheiro da empresa, porque existe talvez uma intenção de utilizar aquele terreno futuramente. São 905 hectares que ficam próximo ao córrego do Feijão, uma área equivalente a 900 campos de futebol. O terreno está sem vida, era fonte de renda para agricultores da região. O local existia sítios, plantações, criações de animais que serviam de sustento para muita gente. O que ninguém sabia é que debaixo desse solo existe uma jazida mineral e a Vale está de olho há pelo menos 13 anos. O documento da ANM mostra que a mineradora começou o processo de pesquisa no terreno em 2006. A área foi vasculhada pela empresa durante 4 anos com autorização da própria agência. Segundo a Vale, foram feitos 3 furos de sondagem na parte noroeste da área. O relatório final apresentado à ANM foi positivo. A Vale está dizendo que não há quantidade suficiente ou boa, né, para poder haver investimento. Contudo, o engenheiro de produção mineral Bruno Milanes falou o seguinte, abre aspas, a gente tem que entender que o direito minerário, ele se mantém durante muito tempo. Então, a Vale, enquanto ela tiver o direito minerário sobre aquela área, ninguém mais pode minerar lá. É um estoque de minério de ferro que ela tem para ser usado no momento que ela achar mais interessante. Agora, você sabe quanto de ferro tem naquela região ali? Apenas, segundo a Vale, 430 mil toneladas de ferro. Vamos ouvir aqui o Felipe Martins. Ele participa com a gente, ele é especialista em meio ambiente. Fala pra gente, Felipe. O problema de Brumadinho não é só um problema exclusivamente da barragem da Vale do Rio Doce, mas a gente pode ter visto isso também nas barragens da Samarco. O problema maior, além do problema ambiental, é um problema social, que muitas vezes suplanta a necessidade ambiental. E essa balança que sempre está nessa dinâmica, ela acaba causando também um impacto maior quando uma barragem acontece um acidente parecido como esse. A barragem é vista como um gerador de empregos, então o governo acaba afrouxando as rédeas das empresas e elas acabam se cedendo por não ter um limite para ser puxado ali. Obrigado, Felipe Martins, pela sua participação. Agora, a Vale, ela informa, né, apenas 430 mil toneladas de minério. Pode parecer muito para a gente, para ela pode ser pouco, mas a questão é que existe minério e os donos dos terrenos deviam saber disso, porém não foram informados. Então agora começa-se um novo processo. Vamos para as redes sociais? Aqui eu tenho o Thiago Rodrigues, números de tragédias de Brumadinho até agora, quase serão os números da barragem que está previsto para estourar essa semana. Olha isso. Vamos lá para mais uma. Luiz Oliveira, fora todo o impacto ambiental que causa, né? Uma destruição. Não é apenas a reserva, né, que se estoura e as mortes
As mortes já são trágicas. As pessoas que ficam sem casa, a situação de abandono, de tragédia, ainda mais. O desastre ambiental, porque todos esses lugares que foram devastados com a situação de Brumadinho, sítios, fazendas, lugares onde os animais eram criados, acabou. Vamos lá para mais uma, criscas.com. Estamos na iminência do rompimento da terceira barragem em Barão de Cocais, perdão. Alguém salve as nossas Minas Gerais, por favor, alguém salve as nossas Minas Gerais. Agora vamos falar aqui do homem. Olha, um homem, neste domingo, ele foi espancado por outros 2 homens durante o desentendimento em um bar em Oswaldo Cruz, zona norte aqui do Rio. Segundo os familiares, o pedreiro Rafael Luiz Viana de Souza, ele tinha 33 anos, estava num bar 24 horas, na esquina da rua Cataguases e Alberto de Carvalho, na madrugada. Quando sofreu uma tentativa de assalto. De acordo com a esposa do Rafael, ao indagar aos assaltantes, dizendo ser morador do local, ele foi agredido até cair e bater com a cabeça no chão. A gente tem as imagens aí registradas de celular ou parece ser câmera de segurança. Rafael foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, mas teve morte cerebral confirmada na noite de ontem. Nossa produção falou com a esposa de Rafael. Ela diz que ele ainda está internado no local, porém, já com a morte cerebral confirmada pelos médicos. A gente tem aqui a participação de uma pessoa que não quis ser identificada, tá? A gente não tem nem a foto dele, tá bom? Mas é alguém que conheceu o Rafael Luiz Viana. Por favor. Foi assalto. Esse João Gilberto, ele já vem roubando há muito tempo, entendeu? Ele estava no bar, viu o Rafael lá, com dinheiro, no telefone, viu que ele tinha acabado de receber, viu ele com dinheiro na quantia. Eles são viciados, eles roubam para usar droga, entendeu? Quando ele viu o Rafael com dinheiro, o Rafael já tinha bebido, ele achou fácil pegar o dinheiro, entendeu? Aí foi quando ele falou com o Rodrigo Boechat e eles tentaram já pegar ele ali no bar mesmo. Mas como no bar tinha gente, eles se seguraram um pouco. O Rafael tentou mostrar até a foto do primo, falar que conhecia a rapaziada da área. Mesmo assim, ele tentou. Quando o Rafael foi embora do bar, eles foram atrás. Foi nessa hora que eles já agarraram ele pelo pescoço, empurrando, dando tapa e já pegando as coisas dele, do bolso dele. Quando ele foi questionar sobre porque ele estava sendo roubado, porque ele morava na área, o Rodrigo Boechat deu um soco nele, ele bateu com a cabeça no meio-fio e ficou lá durante um tempo, até alguns amigos passarem e mandar mensagem, né, para todo mundo, para poder ajudar, ir lá, chamar a família, entendeu? Obrigado pela participação aqui, isso é lamentável, não é? Gente, vamos saber das informações sobre o esporte. Vinícius Lima está aqui com a gente hoje, vai falar agora. Diz aí, Vinícius. Deu Vinícius, vai falar com a gente? Bom, eu poderia dar as notícias de esporte, até porque eu sei tudo de esporte. Nossa equipe aqui já sabe, né? Eu sou quase um baita jogador de futebol que vejo de longe. Fala aí, Vinícius, chegou ele. Fala aí, Anderson, boa tarde. E aí, galera do online, tudo bem com vocês? Ótima semana a todos. Tivemos a 6ª rodada do Brasileirão ontem, ou melhor, sábado e domingo, né? Continuando com o Palmeiras na liderança isolada. Pela primeira vez, depois de 6 rodadas, um time está 4 pontos à frente do segundo colocado. O Palmeiras nada aí de braçada para conquistar mais um título brasileiro na sua história. E vou destacar da rodada 2 jogos muito importantes. Primeiro, do Palmeiras contra o Botafogo, que aconteceu no sábado. Um jogo muito polêmico, porque o gol do Gomes, zagueiro palmeirense de pênalti, que definiu a vitória contra o Botafogo, foi marcado através do VAR. O árbitro de vídeo deu o pênalti que ocasionou o gol do Palmeiras. O árbitro de jogo tinha deixado o lance seguir, depois ele voltou atrás ao analisar e viu o pênalti no Davidson, que acabou dando a vitória para o Palmeiras por 1-0. Outro destaque também ficou no domingo, né? O Flamengo venceu um jogo
espetacular no lado emocional, tecnicamente fraco, mas o Atlético Paranaense chegou a virar a partida, estava 1-0 o Flamengo, virou para 2-1, e o Flamengo no finalzinho com o Rodrigo Caio fez 3-2 e garantiu a vitória que aproximou o time rubro-negro dos líderes. Destacar que o Abel Braga, treinador do Flamengo, foi xingado pela torcida e os jogadores no final abraçaram o treinador para poder mostrar que estão unidos com o técnico rubro-negro. É isso aí, Anderson, são as notícias de hoje. Até amanhã com mais notícias do esporte. Obrigado, Vinícius Lima. E você quer saber de esporte, fica ligado aqui com a gente todos os dias. Gente, eu chego ao fim do CJC Online de hoje, mas amanhã, 1h40, a gente tem outro jornal, outro encontro marcado aqui. Eu conto muito com a sua companhia. Até lá.